Fala gente, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui. E bom, no vídeo de hoje eu vou falar justamente aí sobre o Tesouro Direto e todas as suas variações e implicações, porque tem mais riscos do que muita gente imagina. E não, o título não é clickbait não, é verdade. Antes de qualquer coisa, eu já quero pedir já para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e também me seguir em todas as redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. E bom, como isso aqui é uma série, né, Investimento do Zero, tem outros vídeos que vêm antes desse. Caso você não conheça algum conceito e tudo mais, pode ser que esteja explicado aqui nesse vídeo aqui. Que é importante até de você ver antes de ver esse vídeo, porque justamente eu vou explicar algumas coisas que nesse vídeo aqui que você está assistindo agora eu não vou me delongar muito. Esse vídeo aqui vai ser realmente focado em explicar tudo sobre o Tesouro Direto. Bom, a primeira coisa que é muito importante de vocês saberem quando vocês vão investir no Tesouro é o que é ele. Ele nada mais é do que o caixa do governo, basicamente onde o governo pega a grana para conseguir fazer seus investimentos públicos e tudo mais. Então, quando você investe no Tesouro, você vai estar investindo num título de dívida que foi emitido pelo governo. Quando o governo está precisando captar recursos, né, captar grana, ele vai lá, emite um título do Tesouro, você, como investidor, vai lá e compra esse título do Tesouro, e comprando esse título do Tesouro, você está emprestando o seu dinheiro para o governo, que vai te devolver depois com alguns juros. Como ele é um título do governo, ele vai ter muito menos riscos, né, envolvidos nele, porque justamente é o governo que está garantindo essa grana. E antes do governo pensar em sequer fazer qualquer coisa e não pagar os seus credores, ele vai pensar muito bem, porque isso vai rebaixar ele internacionalmente. Isso vai tirar muito da confiança que as pessoas têm nele. Então é muito mais difícil do governo calotear. Inclusive, tecnicamente, não existe risco de crédito no Tesouro. O risco de crédito, para caso você não saiba, é aquele risco de calote. Tecnicamente não tem esse risco que tem nos CDBs, nos CRIs, nos CRAs, nas debêntures. Esse risco ele não existe no Tesouro tecnicamente. Isso porque o emissor é o governo brasileiro, e como o próprio governo brasileiro emite e é emitido na moeda local, ou seja, no real, o governo também consegue imprimir esse dinheiro. Então, na pior das hipóteses, ele vai imprimir mais dinheiro para pagar quem ele está devendo. Então, esse tipo de risco, risco de crédito, tecnicamente não tem no Tesouro Direto. O risco mais comum e o que dá, inclusive, o nome a esse vídeo aqui é o risco da marcação a mercado. Talvez você nunca tenha ouvido esse termo, mas tem basicamente dois tipos de você marcar o investimento. No caso do Tesouro, a gente vai ter ali a marcação na curva e a marcação a mercado. A marcação na curva é justamente o preço ser atualizado como ele está na curva teórica de rentabilidade dele. Se foi prometido para você tal valor, na marcação à curva, aquela marcação vai estar sendo marcada sempre subindo. Só que na vida real, você tem a marcação a mercado, que é justamente o valor real daquele ativo no mercado que é negociado ele. Então, como eu já vou explicar em sequência, a gente tem vários tipos de tesouros. E apesar de muitos deles ter alguma rentabilidade garantida, essa rentabilidade é garantida só lá no vencimento. Durante todo o percurso, esse mesmo título fica sendo negociado o tempo todo. E às vezes tem mais gente querendo comprar, às vezes tem mais gente querendo vender, e justamente por isso você tem o preço durante esse percurso oscilando. E pode oscilar inclusive para baixo. Você pode investir em alguma coisa no Tesouro Direto e você perder dinheiro caso você saque antes do vencimento. Agora, se você decidir levar lá para o vencimento, é garantido que aquela rentabilidade que te foi prometida, você vai receber. A marcação a mercado acontece em absolutamente todos os tipos de tesouros. Não tem nenhum tesouro que saia ileso. Só que tem tesouros que você vai ver essa marcação a mercado mais agressiva para cima e para baixo, né? Variando mais para cima e para baixo durante o prazo antes do vencimento, e você vai ver tesouro que varia muito pouquinho. É quase que uma marcação na curva, mas é a mercado também, só que varia tão pouquinho que é praticamente irrelevante. A gente vai ter aqui no Brasil basicamente 3 tipos de modalidades de tesouros diferentes. A gente vai ter os tesouros que são pré-fixados, a gente vai ter os tesouros que são pós-fixados e a gente vai ter os tesouros que são mistos. O nosso tesouro que é prefixado, ele chama mesmo já tesouro prefixado, ele tem um outro nomezinho que é LTN, certo? Que é um nome que você vê mais no mercado, mas via de regra chama de tesouro prefixado, que não tem erro. O tesouro prefixado ele tem 2 modalidades diferentes.
a modalidade que é com juro semestral e a modalidade que é sem juro semestral. E como o nome já diz, ele é pré-fixado. Ele tem uma taxa que você sabe exatamente quanto ela é no momento em que você for comprar um título desse tesouro. Ou seja, se você acredita que a taxa Selic possa cair, vale a pena você prefixar a sua rentabilidade para você garantir uma rentabilidade acima da Selic. Mas nem tudo são flores, porque é muito difícil muitas vezes de você conseguir prever para onde que vai o movimento da Selic. Então, com o tesouro prefixado, que é, por sinal, o tesouro que eu menos gosto de todas as opções, ele é um tesouro que eu considero que tem um risco maior do que os outros. Isso porque você pode se ferrar nele mesmo levando até o vencimento. E ele é o único tesouro que você pode se ferrar mesmo levando para o vencimento. Isso porque ele é um tesouro que justamente é prefixado. Então, se a inflação estourar, começar a bombar lá para cima e você prefixou o seu tesouro numa rentabilidade específica, a inflação pode corroer completamente o seu investimento. E você não vai acabar perdendo valor, perdendo dinheiro, mas você vai perder valor. Exatamente, você vai perder valor porque o seu dinheiro vai estar valendo menos. A mesma coisa, se a Selic subir muito, muito provavelmente a inflação também acabou subindo muito. E caso isso tenha acontecido, você vai também se ferrar, porque você podia ter tido outros tipos de tesouros que são pós-fixados. E você vai acabar também, novamente, prefixando muito abaixo da Selic. Isso pode acontecer no prefixado. Claro que pode acontecer o oposto, que é você prefixando acima de todas essas coisas, mas também é muito comum que aconteça o contrário e você acabe se ferrando no processo, mesmo levando até o vencimento. Uma forma que é mais tranquila de você investir no tesouro prefixado, que vai ter um risco menor e mesmo assim você vai estar investindo no prefixado, é no prefixado que tenha juros semestrais. Isso porque de 6 em 6 meses você vai receber 4,88% do valor principal de volta através de um cupom de juros. E é claro que isso também tem algumas implicações aí no imposto de renda, mas eu vou abordar isso mais tarde no vídeo. Seguindo para a próxima modalidade de tesouro, a gente vai ter o tesouro que é totalmente pós-fixado, que é o caso do nosso Tesouro Selic. Ele, como o nome já diz, é totalmente pós-fixado, ou seja, você não tem garantia de nenhum tipo de rentabilidade enquanto você tiver comprado nele. O Tesouro Selic, ele vai sempre acompanhar a Selic mais uma taxa referencial, que é uma taxazinha que vai somado, acrescido a Selic, que geralmente tem um percentualzinho bem baixo, não é muito alto, mas que inclusive é ele que é responsável por acontecer a marcação a mercado, porque é por conta da variação dessa TR que você vê a marcação a mercado acontecendo no Tesouro Selic. Mas como é bem baixinho, você tem pouca marcação a mercado acontecendo. A TR geralmente gira em torno de 0,0 alguma coisa até 0,1, 0,2, então é bem pouquinho, realmente não é muito não. E a vantagem do Tesouro pós-fixado, totalmente pós-fixado, é que você tem muito menos volatilidade, né? Você tem muito menos sobe e desce na marcação a mercado, o que torna o Tesouro Selic uma possibilidade com ressalvas para ser sua reserva de emergência. Por que eu digo que é com ressalvas? Porque se você vai deixar sua reserva de emergência 100% no Tesouro Selic, você tem um pequeno problema, que é o fato de que o Tesouro Selic, quando você pedir para resgatar, você não vai conseguir resgatar na mesma hora, no mesmo segundo, no mesmo dia. Você só vai conseguir resgatar no próximo dia. Então é sempre D mais um. E se você precisar realmente com muita emergência daquele dinheiro, você vai ter que esperar um dia, de qualquer forma. E também tem uma outra ressalva, é que já tiveram momentos em que estava tendo muita volatilidade nas taxas do Tesouro, muita volatilidade, e por conta disso o Tesouro Nacional encerrou as negociações no dia, para abrir em outro dia. Isso aconteceu durante a crise do Covid, durante todas aquelas quedas que aconteceram, teve muita volatilidade nos títulos, e aí por conta disso, isso acabou acontecendo e as pessoas tiveram que esperar 1, 2, 3 dias a mais do que eles esperariam se tivesse numa situação normal. Então por isso que dá para você deixar lá, mas com ressalvas. É legal você, por exemplo, se você junta 6 meses do seu custo de vida, deixa pelo menos uns 2 investido em alguma coisa que tenha ali uma liquidez diária mesmo, que você consiga pegar no próprio dia, no próprio segundo. E deixa o resto lá no Tesouro Selic, mas não coloca tudo no Tesouro Selic, porque aí pode ser que alguma emergência que seja realmente ali extremamente emergencial você não consiga suprir. Agora passando para a terceira e última modalidade de tesouro que a gente tem aqui no Brasil, é o Tesouro Misto, que nada mais é do que um tesouro que mistura aí o pré-fixado com o pós-fixado, que é o caso de alguns tesouros. Antigamente só tinha 2, né, que era basicamente o Tesouro IPCA e o Tesouro IPCA com juros semestrais, só que agora, além do Tesouro IPCA e o IPCA com juros semestrais, você também tem o Tesouro Renda Mais e o Tesouro Educa Mais,
que também são mistos e funcionam muito parecido com o Tesouro IPCA, só que com algumas pequenas diferenças. No Tesouro Misto, como o nome já diz, ele tem justamente aí as duas modalidades em uma. Você vai ter uma taxa que é prefixada e você vai ter a taxa que é pós-fixada. No caso da pós-fixada, é sempre o IPCA. Então sempre nessa modalidade você vai ter o IPCA mais 5%, 4%, 3%, 6%, o IPCA mais uma taxinha. O que faz com que esse tipo de modalidade, o Tesouro Misto, seja o único tipo de modalidade que você vai ter já a sua rentabilidade real pré-fixada, porque ele sempre vai rentabilizar a inflação mais alguma coisa. Então, se você pegar e descontar a inflação, você vai ter esse alguma coisa. Esse alguma coisa, essa taxa, vai ser a sua rentabilidade real daquele investimento. Isso é o Tesouro IPCA, né? O nosso Tesouro Misto que a gente tem aqui. Tem a opção com juros semestrais, que é a mesma explicação do juros semestrais do prefixado. De 6 em 6 meses, ele paga um cupom que vai equivaler a 4,88% ao semestre ou 10% ao ano. Só que nessa mesma modalidade, o Tesouro lançou mais duas coisas, que é o Tesouro Educa Mais e o Renda Mais. Esses dois tesouros eles não existiam há muito tempo atrás, eles são novidades. Não são tão novidades assim, já faz um tempinho que eles estão aí, mas também não são antigos, eles estão faz pouco tempo no mercado. Eles nada mais são do que o Tesouro IPCA, só que eles funcionam de uma forma muito legal, que eu inclusive aplaudo o Tesouro por ter feito isso, porque foi uma ótima ideia. Que é como o nome já diz, o Renda Mais é focado aí na aposentadoria, enquanto o Educa Mais é focado aí em pagar a faculdade do seu filho. Eles também funcionam com IPCA mais alguma coisa, só que o Renda Mais ele não vai te pagar nada durante um período, ele só vai ficar rendendo, mas durante esse período ele não vai te pagar nada, até que chega no momento em que ele vai começar a te pagar. E ele vai te pagar por 240 meses até o vencimento. E nesses 240 meses, né, que dá aí justamente 20 anos, ele vai ficar te pagando todos os meses até você ter a rentabilidade total do seu investimento, para funcionar como justamente uma aposentadoria para você todo mês ficar recebendo a sua aposentadoria ali que você mesmo investiu no Tesouro Renda Mais. Então você vai ver lá no site do Tesouro, Renda Mais do 2030, só que o vencimento não é em 2030, o vencimento vai ser 20 anos depois. 2030 é o momento em que ele vai começar a pagar a sua aposentadoria. E o Educa Mais tem basicamente o mesmo funcionamento, só que em vez de ser 240 meses, são 60 meses. Ele vai ficar te pagando por 60 meses aquilo, que é mais ou menos aí o tempo de uma faculdade, né? Para você pagar a faculdade dos seus filhos, por exemplo. Se você já tem consciência financeira, se você já sabe muito bem disso, você não vai precisar do Renda Mais nem do Educa Mais. Um IPCA normal, IPCA com juros semestrais já vai te suprir. Mas é muito legal porque são opções a mais para quem não tem esse controle, não tem essa paciência mesmo, esse saco de ficar pensando quanto que você vai ter que juntar para deixar 6 meses e tudo mais. Então é uma forma mais simplificada, uma forma mais fácil que atinge o grande público no geral. E agora passando para a última parte desse vídeo aqui, que é a parte onde eu vou falar do imposto, que é a parte mais chata, né? Infelizmente, o governo cobra imposto dos tesouros, apesar do tesouro você estar emprestando dinheiro para o governo, mas mesmo assim ele vai pegar o seu impostinho. Inclusive ele pega imposto sobre a inflação, tá? Porque no Tesouro IPCA ele vai cobrar imposto não só do ganho real, não só da taxa pré-fixada, mas ele vai cobrar também do IPCA, o que para mim é uma coisa que não faz muito sentido, mas infelizmente é assim que funciona. E o imposto de renda do Tesouro nada mais é do que a tabela regressiva do IR, que eu vou deixar aqui na tela. É basicamente essa tabela aqui, dependendo de quanto tempo o seu dinheiro tiver investido, você vai pagando menos imposto ao longo desse tempo. E inclusive, como eu falei anteriormente, nos juros semestrais, quando você vai pegar algum investimento que você receba juros semestrais, você vai pagar de acordo com a tabela regressiva também. Então o cupom também vai ter imposto de renda. Esse imposto de renda, se você no primeiro que você receber, no segundo que você receber, você vai pagar um imposto nesse cupom. Depois de algum tempo, você vai pagando menos imposto nesse cupom que você vai estar recebendo, nesses juros que você vai estar recebendo semestralmente. Então é regressivo também. No caso de você pegar um Tesouro IPCA para daqui a 10 anos, e se só resgatar daqui a 10 anos, você só vai pagar a alíquota menor do imposto de renda. Agora, caso você pegou lá o seu Tesouro IPCA para daqui a 10 anos, só que tem juros semestrais, nesse juro semestral você vai acabar pagando mais imposto, apesar do tempo ser igual, porque você vai pagar imposto nesse cupom que vai ser de acordo com a tabela regressiva. E você não vai ter que se preocupar com gerar nenhum documento de arrecadação, você não vai ter que se preocupar com gerar DARF, porque
já desconta direto na fonte. Então quando você for sacar o valor já vai estar, quando cair na sua conta já está já descontado o imposto de renda. Você não vai ter que se preocupar com isso não. Mas bom, por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês e que vocês tenham entendido totalmente o funcionamento de todos os tesouros aqui que a gente tem no Brasil. E me conta aqui nos comentários o que você achou. Muito obrigado, até o próximo vídeo, deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, me segue em todas as redes sociais. Até o próximo vídeo e falou!